primer lugar, agradecerles a cada uno de ustedes su presencia en esta hora. La Iglesia Adventista de Ñuñoa, a la que represento como su pastor, está golpeada, dolida, pero aquí está en pie para apoyar a la familia de Miguel, a Jimena, a sus hijos Eduardo, Alonso, Nicolás, el resto, sus hermanas que han perdido al bebé, sus cuñados, sus sobrinos, con los cuales compartía, uno de los cuales junto tuvo este lamentable accidente. La presencia de ustedes nos habla de la calidad humana de Miguel, de cuánto lo querían, de cuánto representó para cada uno de ustedes. Y como iglesia les agradecemos su presencia y la compañía para su familia. Quiero agradecer en especial la presencia de don Jorge Abbott, fiscal nacional, el señor presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Diego Simpertigue, don Iván Villanueva, prefecto de investigaciones, jefe del Metropolitano Sur, don Raúl Guzmán, fiscal regional Metropolitano Sur. También agradecer la presencia de don Milton Alaña, el pastor Milton Alaña, presidente de la Iglesia para la zona del Biobío, don Luis Jerez, presidente de la Iglesia de la zona norte de Santiago, don Juan Cancino, presidente de la zona norte, centro-norte de Santiago, y también don doctor Mauricio Comte, rector de la Universidad Adventista, donde también Miguel hizo clases. También quiero presentar a ustedes quienes están en la plataforma. En primer lugar, nuestro hermano líder de nuestra iglesia. Nosotros a quienes ocupan el liderazgo después del pastor le llamamos ancianos, no porque sean ancianos de edad, sino es el cargo que ellos ocupan de liderazgo de la iglesia. Para que ustedes no se sorprendan, Gonzalo Costa es uno de nuestros ancianos, líder de nuestra iglesia. También uno de nuestros líderes, Carlos Balboa, él además es amigo de la infancia de Miguel. También está Mildred Mayer, miembro de nuestra iglesia, también amiga de la infancia de Miguel, y quien tendrá la responsabilidad de liderarnos en la meditación espiritual, el pastor Stanley Arco. Él es el presidente de la iglesia para todo el país. Quien les habla, Edgar Bocicio, soy el pastor de esta iglesia, el pastor de Jimena y Miguel. Les invito a que podamos en esta hora reflexionar. Abramos nuestro corazón al Espíritu. Hay mucho que yo creo que Miguel hubiera querido compartir con ustedes. Y lo que ustedes van a escuchar aquí esta tarde es lo que creía Miguel, es lo que él pensaba. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos en aquello. Yo sé que él hubiera querido que ustedes pudieran recibir este mensaje, pudieran recibir estas palabras. Es lo que él quisiera que ustedes escucharan en este momento tan doloroso para los que quisimos a Miguel y tenemos que estar en estas circunstancias. Que Dios les bendiga y muy bienvenidos a esta casa de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera invitarlos a que en pie podamos alabar y cantar para iniciar esta reunión con el himno 342, poniendo especial énfasis en reflexionar en las palabras de este himno.
Os invito a orar así como estamos de pie. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos en esta tarde reunidos para reconocerte como nuestro Dios. Señor, estamos también aquí reunidos para despedir a un amigo. Y te ruego de forma muy especial que tú acompañes en esta hora a la familia y a quienes estuvimos con Miguel, a quienes compartimos con él. Señor, te ruego que seas tú quien nos acompañes, quien acompañe a la familia y a todos sus seres queridos. Te agradecemos por todo, Señor, lo que tú nos das. Y te ruego, Señor, también que nos des mucha sabiduría para entender cuál es tu voluntad. Te rogamos todos en el nombre de Jesús. Amén. Los
pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos un redil a solo una Dios nos guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos un redil habrá y solo Aqui estamos, Jimena, as chicas, ele, os hermanos, os cunhados, el suegro, os hijos, os amigos, os companheiros de trabalho, aqueles que foram tocados por a vida de Miguel, de alguma forma, em sua juventude, quando estudavam juntos, ou conhecendo a ele com sua sorrisa fácil, com seu abraço apertado. Aqui estamos para saludá-lo. Deus não nos ha criado para a separação, para a tristeza e para a morte. É por isso que estamos tristes. Por algum momento vamos separar-nos de Miguel. Pero a morte, já que Deus não nos ha criado para a morte, há uma esperança bem latente e marcada, como dijo o pastor Bocício, bem claro, é a esperança que Miguel vivia. E a esperança que sábado a sábado ele compartilha com nós aqui através de los hinos, da alabança, das orações, do estudo da Bíblia. Essa esperança que ele vivia é a esperança que quero tentar compartilhar um pouquinho desse momento com vocês. Renovar essa esperança, consolar-nos com essa esperança e quizás fazer conhecer a alguns que quizás não conhecem essa esperança que Miguel tinha. A los que têm Bíblias, eu quero invitar-les a abrir suas Bíblias em uma porção de ela, porque é aqui onde nos mostra em uma pequena porção todo que resume em realidade a Bíblia sobre a esperança a los que morrem. Primeira de Tessalonicenses 4, primeira carta de Pablo a los Tessalonicenses 4. A esperança que ele viveu é a esperança que nós temos não confiadas em simplesmente uma palavra de alguém, pero confiada e fortalecida em la palavra de Deus, que nos chega hoje, em 2016,
pero que foi escrita por muitos, durante muitos siglos passados, e que nos acerca agora. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 diz: tampouco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen. Bueno, parece que Pablo está falando aqui de los que duermen. Se está dormindo, significa que vai despertar. Los que duermen. Pero ele disse um pouco mais intenso e aclara um pouco mais em los versículos seguintes, porque ele diz: para que não os entristezcais como los outros que não têm esperança. La tristeza é parte de todas as pessoas quando há uma separação como esta. E quem de nós não ha perdido um amigo? Quem de nós não ha perdido um parente, um padre, uma madre, alguém que amava muito? Que triste é a separação. Todos entristecemos. Alguns dizem que, como he escuchado de um amigo hoje, disse: quando eu muera, eu estou pedindo a minha esposa que me haga uma fiesta. Não é assim. Por mais que queira ser uma fiesta, nós nos sentimos entristecidos. Pero há dois tipos de tristeza aqui, o que diz: aqueles que se entristecem sem esperança, e a los que se entristecem por la separação, pero têm esperança. Há esperança depois da morte. Será que esta vida seria solamente viver aqui, los que vivem mais 100 anos e terminar? Ou a los que vivem com Miguel pouco mais de 40 anos e se termina? Tudo isso, seria isso? Não entristezcais como os que não têm esperança, porque é considerado agora los que mueren é como um sonho que se desperta. O versículo 14 diz: se creemos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também traerá Deus com Jesus a los que dormiram en Él. Aqui está dizendo claramente: los que dormiram en Él significa los que morreram en Él. É chamado uma esperança de ressurreição. Jesus ressuscitou. Se vamos à história, vemos claramente a vida de Jesus contada por la história, sua morte, e ele não está sepultado, foi ressuscitado. Testigos dizem claramente que viveram nesta época sua ressurreição. Muitas pessoas viram. Maria, os apóstolos, los ancianos, uma multitud viu a Jesus depois de haver morto, ressuscitado. Jesus ressuscitou. Se ele morreu e ressuscitou, é porque há ressurreição. E se Miguel morreu em Jesus, significa que ele dormiu e vai ressuscitar. Por que morreu? Por que dormiu? Que é o sonho? Bueno, nós que vivimos em Santiago temos uma vida bastante ajetreada. Não sei quantos de vocês têm essa noite de que vão dormir muito tarde. Essa semana eu senti isso. Dormi muito tarde. E quando suena o celular, ou o despertador, ou o timbre, ou o teléfono, e mira a hora, passaram muitas horas já, ou várias horas, e parece que foi um minuto atrás. Assim
es la muerte considerada por la Biblia. Es un sueño. Miguel va a despertar com o último pensamento, desfrutando de lo que lhe gostava ser. Não nos sirve dizer por que foi a ser isso esse dia. Lhe gostava ser, desfrutava disso. Vai despertar feliz. Los que durmieron en Él, en Jesucristo, despertarán. Amém? Sigue diciendo el versículo 15 ahora. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Agora aclara um pouquinho mais essa esperança, porque diz essa esperança quando vai ser a ressurreição, porque se há ressurreição, por que não lo ressuscitamos agora? Porque vai haver um momento específico para isso, quando Jesus venga, diz o versículo 15. Depois nos outros versículos vai dizer um pouco mais sobre isso. Pero quando Ele venga, ressuscitará. E interessante que eles serão primeiros. Se nós estamos vivos quando Jesus venga, não precederemos a los que morreram em Cristo. Primeiro serão ressuscitados a los muertos em Cristo Jesus. Depois nós, porque não precederemos a los que dormiram, eles são primeiros, eles têm a prioridade. E o versículo 16 diz um pouco mais sobre esse momento especial em que Miguel será ressuscitado. Diz assim, versículo 16: El Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcángel e com a trompeta de Deus, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primeiro. Serão ressuscitados. Como vai ser essa venida? Com voz de mando. Não como a primeira venida de Jesus, em um pesebre pobre. Não, agora com voz de mando, com voz de arcángel, com trompeta de Deus. E trompeta não se suena suave e despacio, suena forte. Com trompeta de Deus ressuscitarão. Voz de mando, porque tem autoridade sobre a morte, porque Ele viveu, morreu e ressuscitou. Agora dá direito a los que morreram em Jesucristo, seja com voz de mando, sejam ressuscitados. E luego, diz o versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente com eles em las nubes, para recibir al Senhor en el aire, e assim estaremos sempre com Ele, Senhor. Ele disse, então, depois ressuscita, los muertos agora são vivos, ressuscitados, pero há uma palavra forte que diz aqui: seremos arrebatados. Los vivos em Jesucristo seremos arrebatados juntamente com eles em las nubes. Se vemos Hechos capítulo 1, nós vemos que Jesus, quando estava depois de sua ressurreição, falando com seus discípulos,
em um momento começou a ascender ao céu, e uma nuvem ascendeu ao céu. Mientras os discípulos miravam Jesus ascender ao céu, dois ángeles se acercaram a los discípulos e dijeron: este Jesus, de la mesma maneira que viram subir, vai volver. Amém. Amém. Volverá de la mesma maneira, com carne e osso, com poder, com voz de mando, com a trompeta de Deus, para ressuscitar. E agora vai levar não mais para viver nessa terra cheia de dolor, não mais para viver nesse lugar cheio de tristezas. Cada dia sabemos de um amigo que está com uma enfermidade difícil. Cada dia vemos uma situação de separação entre matrimônios que nós veíamos com tanto carinho, com tanto amor. Cada dia vemos um número sem fim de pessoas e jovens utilizando-se de situações como as drogas para alejar-se de algum problema personal, ou em tentar encontrar uma solução para a sua vida, ou encontrar a si mesmo. O Senhor Jesus deixa claro aqui que não mais para viver nesta terra llena de dolor, seremos arrebatados para estar com o Senhor sempre. Não mais morte, não mais dolor, não mais tristeza, não mais separação, para estar sempre com o Senhor. E ele disse no versículo 18, terminando: portanto, alentaos los unos a los outros com estas palavras. Vamos a 1 Coríntios capítulo 15 e vemos a história da ressurreição de Jesus. E então Pablo traz mensagem: se vocês não creem na ressurreição, são infelizes, não têm esperança, como disse aqui em Tessalonicenses. Pero alentaos, ajudem-se uns a outros com este mensagem de esperança, de ressurreição. Para ele será solamente como um cerrar e abrir de olhos. Nós outros que nos quedamos sofrimos com a ausência dele. E a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 21 que este lugar onde seremos arrebatados, o lugar onde ele disse para estar com ele, sempre com ele, tem algumas características especiais que nós vivimos sonhando, e que muitas, incluso películas, tentaram mostrar isso. Uma película muito antiga como Shangri-La, a Terra de la Vida Eterna, que muitos buscam, e está em Apocalipse capítulo 21. Vê aqui, a partir do versículo 13: ouí uma grande voz do cielo que dizia: o tabernáculo de Deus está agora com os homens, Ele morará com eles, eles serão su pueblo, e Deus mesmo estará com eles como su Deus. E no versículo 4 diz: enjugará Deus toda lágrima de los ojos de ellos. Já não haverá mais morte, nem haverá llanto, nem clamor, nem dolor, porque as primeiras coisas já passaram. Estas coisas desse mundo passaram. Não mais clamor, não mais dolor, não mais lágrima, não mais morte. E eu creio fielmente por a palavra de Deus.
haciendo también una marca que tenemos aquí. Cuando nosotros vemos el versículo 14, dice, a los que durmieron en Jesús. Creemos sinceramente que Miguel durmió en Jesús. Amén. Pero la Biblia hace una distinción aquí. Hay en el mundo dos clases de personas: a los que mueren en Jesús y a los que no mueren en Jesús. Significa a los que viven en Jesús y a los que no viven en Jesús. Y cuando yo hablo eso, yo quiero hablar al corazón y a la vida de algunos que son parientes, amigos de Miguel. Quizás sobrinos, primos, não sei, amigos, que sabem muito bem que é estar em Jesus e que é não estar em Jesus, que é aceitar Jesus e que é não aceitar a Jesus. E está claro que poderemos encontrar-nos novamente com Miguel solamente se estamos em Jesus. É uma opção que Deus nos dá a mim e a cada um de nós, a los que querem estar em Jesus, a los que querem encontrar-se com Miguel, a los que querem volver a dar-lhe um abraço apretado, a los que querem volver a ver a sonrisa de Miguel e a palavra de carinho. E quero aproveitar e fazer um chamado a los amigos, parientes, que sonham com esse dia em que Jesus, em sua venida, ressuscite a Miguel e a los que morreram em Jesus Cristo, para poder volver a encontrar. Quero invitar a hacer o que diz o versículo 18. Alentaos los unos a los outros, com estas palavras. Aproveite esta oportunidade que Deus lhe dá hoje para também volver a Jesus Cristo, para entregar sua vida a Jesus e deixar que Jesus administre tu viver com Jesus, para poder viver com Ele e morir com Ele, ressuscitar com Ele, viver eternamente com Ele, onde não haverá mais morte, dolor, llanto, clamor, tristeza, lágrima, onde todo será eterno e para sempre. Invito ao amigo que ama e amou a Miguel. Invito ao pariente, amigo, à esposa, a los cercanos, al hermano, a la hermana, a Miguel, para volver a entregar sua vida, renovar seu plano de entrega de sua vida a Jesus Cristo, para poder encontrar com Ele. Vamos encontrar-nos aqui e vamos ser arrebatados com Ele em las nuvens, para estar eternamente com o Senhor. Amém? Que Deus pueda conduzir e que cada dia, nos dias que seguiremos acá, todavia vivendo, podamos estar alentados com estas palavras de esperança em Jesus Cristo. Que Deus pueda alentar o coração de cada um dos amigos que nesta hora sente esse dolor e essa tristeza, para que tenha a esperança da venida de Jesus e de sua ressurreição. Amém. Amém. Estamos tristes.
pero graças, porque compreendemos que nesse grande conflito entre o bem e o mal, temos esperança em Jesus. Temos a esperança de reencontrar a Miguel. Temos a esperança de dia que não haverá mais morte, dolor, tristeza, clamor, llanto. Temos a esperança de viver eternamente contigo, Senhor. Graças por esta esperança. Agora, Senhor, como grandioso Deus, pon esta esperança no coração de Jimena, no coração de seus filhos, no coração de Lili, suas irmãs também, seus cunhados, seu suegro, seus amigos, nós outros, e cada um que aqui está, e os que não puderam vir. Põe no coração esta esperança maravilhosa e entrega-nos, Senhor, apesar da profunda tristeza, a alegria e certeza de dia eterno contigo. Despide-nos deste momento com tua proteção. Clamamos em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pueden tomar asiento. Una vez más le agradecemos su presencia a todos los miembros del Ministerio Público, a la señora ministra de la Corte de Apelaciones, señores jueces, fiscales, en especial a los amigos, aquellos que salieron muy temprano esta mañana del sur para llegar a esta hora, a los compañeros de Miguel, y a cada amigo, cada familiar. Yo quisiera decirles que no olvidemos de seguir acompañando a Jimena, a los hijos de Miguel, porque el momento difícil recién comienza. Pero me alegro que tiene Jimena, Lili, las hermanas, un gran ejército que seguirá fortaleciéndoles y ayudándoles. Queridos amigos, mañana el servicio en esta iglesia será a las 10 horas en punto. Para cerca de las 11 de la mañana salir hacia el parque, cementerio Parque Santiago, ubicado allí a la entrada de Ciudad Empresarial, en Huachuraba. Allí tenemos que estar 11:30 de la mañana. Así que les invitamos a seguirnos acompañando, seguir acompañando a Miguel y su familia en estos momentos. Que el Señor, la paz del Señor les acompañe, les guíe y les dé el consuelo que solo Dios puede dar. El Señor les acompañe. Buenas noches. Gracias.